Sextou, pessoal, tá começando mais o Resenha Política aqui no Portal Tucumã. Nessa sexta-feira, último dia de fevereiro, pré-carnaval. E hoje a gente vai falar de assunto sério. A gente recebe ela, que é empresária. Já concorreu ano passado como vice da chapa do Alberto Neto. Aqui comigo está a professora Maria do Carmo. Muito bom dia, professora. Tudo certo? Bom dia, Juan. Prazer estar aqui novamente e à disposição de todos. A Frânia, Denise. Como ela já introduziu, eu ia falar o nome do pessoal todo, mas ela já introduziu a doutora Denise. Muito bom dia, doutora. Tudo certo com a senhora? Bom dia, Juan. Bom dia, Maria do Carmo. Bom dia, Frane. Bom dia a todos vocês que estão acompanhando a gente. E vamos para esse bate-papo descontraído de pré-carnaval nessa sexta-feira. Bom, eu aproveito também para dar o meu bom dia Denise, bom dia professora Maria do Carmo, amiga de longuíssimas datas. Verdade. Bom dia Juan e bom dia a todos aqui do Portal Tucumã, que é uma casa que eu me sinto muito à vontade, porque acho que comecei junto com o Elcio do Carmo Ribeiro o Resenha Política lá atrás, o Sérgio pode me relembrar isso depois, e foi muito boa a experiência e estou adorando estar aqui de volta, principalmente com a senhora aqui conosco. Eu que agradeço. Então, acho que a gente já pode iniciar, né, Juan? Aqui o bate-papo é rápido. E eu queria perguntar, hoje, falar Maria do Carmo, professora Maria do Carmo, né? Entender melhor quem é a Maria do Carmo, fora a figura política que veio criada agora nessas últimas eleições. Eu lembro da senhora na época da eleição como suplente do senador Arthur, lá nas entrevistas, nos debates, estava ali também acompanhando essa parte eleitoral. E eu queria saber da senhora, na verdade, quem é a Maria do Carmo? Ela é mãe, ela é esposa, ela é filha? Essa outra parte que a gente não conhece. Olha, eu digo que eu sou igual a todas as mulheres, porque eu acho que toda mulher, ela é múltipla, né? Eu, então, assim, ó, eu sou dona de casa, mãe, avó, tem horas que eu sou babá de cachorro, tem horas que eu sou advogada, reitora, professora, mas eu acho que, acima de tudo, eu sou uma cidadã politicamente engajada. Eu adoro observar o mundo, porque eu acho que a gente está aqui para isso. Não podemos deixar a vida da gente cair no automático. Então, eu sou assim, uma pessoa extremamente ligada no meu entorno, no que está acontecendo. E que bom que a gente hoje tem meios de comunicação, né? Como a gente conversava ainda há pouco, os portais, os jornais, tudo para você ter esse acesso à informação. Então, assim, a Maria do Carmo é realmente mulher, porque mulher faz tudo ao mesmo tempo. Acho que só a gente consegue, não? Com certeza. Professora, a senhora falando um pouco de fazer tudo, eu queria saber como é que veio esse interesse de entrar na política. A senhora é uma empresária de sucesso aqui na nossa cidade, mas quando é que veio esse gatilho da senhora querer entrar na vida política? Olha só, Juan, eu penso que todos nós, qualquer ser humano, ele tem um impacto na vida do outro. Uns vão ter mais, outros vão ter menos, mas nenhum homem, de fato, é uma ilha. Então, assim, as nossas atitudes, os nossos atos ou as nossas omissões, elas são responsáveis pelas mudanças que a gente quer. E, às vezes, o fato da gente não agir faz com que as mudanças não só não aconteçam, como, às vezes, aconteçam coisas que nós não gostaríamos de ver acontecendo. Então, assim, nesse sentido, eu digo que isso é até um ato cristão. A gente tem que realmente pensar no que a gente está fazendo no mundo, qual é o nosso papel. Aliás, isso é bíblico, né? Aquela parábola dos talentos, que a gente tem que aplicar para o prático. É isso, o que você faz com aquilo que você tem? Então, essa responsabilidade eu sempre tive. Eu acho que eu estou aqui por uma missão, para alguma coisa. A nossa vida não é algo como uma planta que vai nascer, morrer e pronto. Não, a gente vai fazer alguma coisa e deixar um rastro. O tamanho dele depende da gente. Então, é isso que eu penso. Então, eu gosto de pensar que eu estou fazendo algo de bom para deixar aí para o mundo. É meu papel. Eu quero transformar alguma coisa. Estou aí no mundo para isso. Professor, deixa eu aproveitar e lhe perguntar. A senhora esteve como vice do Arthur Neto numa eleição para o Senado, que é uma eleição mais morna, digamos assim, do que a eleição que a senhora participou em 2024, Isso. que é uma eleição para o majoritário executivo,
na condição de vice, mas uma vice muito atuante na campanha, e foi para o segundo turno, ou seja, teve um papel, no meu entendimento, a chapa saiu maior do que entrou, mesmo perdendo. Sim. E me conte, como é que a senhora viu essa eleição, já que foi a primeira para o executivo no qual a senhora participa diretamente? Olha só, eu sempre quis vir para o executivo e realmente foi algo transformador para mim. Por quê? Talvez eu tivesse alcançado um degrau acima do que eu estava quando eu queria vir como candidata solo, cabeça, né, pelo Partido Novo. Mas, sem sombra de dúvida, eu digo que eu fiz um intensivão. Essa possibilidade de estar junto com o capitão Alberto Neto me deu assim uma visão muito rápida, uma escala muito maior do que eu teria alcançado sozinho. Sem sombra de dúvida, me ajudou muito. Me ajudou a ter a percepção do que é uma eleição majoritária. Eu andei a cidade inteira, então eu já tenho outra visão do que eu tinha antes. Eu não teria conseguido fazer o que eu fiz se eu não tivesse como vice. Então, nesse sentido, para mim, o que as pessoas criticaram antes, ela disse que para mim foi algo assim realmente inovador e que me impulsionou a estar hoje, né, já pensando em novamente me colocar à disposição aí como agora uma candidata, uma possível candidata, aí tem um caminho a percorrer e eu vou seguir em frente. Eu vim para a política para ficar, gostei, gosto, sou um ser político, agora é seguir em frente. Deixa eu aproveitar só, Denise, eu peço só licença para não perder o timing aqui. Sim. A senhora se lançou recentemente, pré-candidata ao governo, seu partido é o Novo. A senhora sabe que para conseguir bons resultados tem que coligar, Sim. tem que fazer alianças. Como é que a senhora vê isso no futuro? Quais são as siglas que têm a simpatia, digamos assim, do Nacional, do Partido Novo? É um partido bem rigoroso, que nem todo mundo pode entrar lá, tanto que a chapa de vereadores foi limitada, mas compunha com o partido aliado. Sim. Mas quando saiu solo na eleição anterior, não conseguiu, lançou 5 candidatos. Foi. E mesmo que o mais votado tivesse sido um campeão de votos, provavelmente não alcançaria o quociente eleitoral. Então, como é que a senhora vê as siglas? Como é que a senhora vê esse futuro? Eu sei que é cedo ainda, mas a senhora está no comando aqui do Partido Novo, então tem peso estadual, digamos assim. Como é que a senhora vê esse futuro arco de alianças com a direita local? Olha só, o Novo ele é um partido que está se reinventando, está atualmente sob o comando do presidente Eduardo Ribeiro, que é uma pessoa de muita visão, e já na eleição passada, quando eu coliguei, a gente conversou muito, e o Novo ele tem essa dimensão, que às vezes vai ser preciso, e nós fizemos várias coligações no Brasil inteiro, tem aí vice-prefeito, acho que é em Santos. Então, assim, a gente tem essa noção de que precisa coligar para crescer. Onde der para vir solo, ok, tranquilo. Mas o partido ele entende que essa é a tônica. Tem as restrições, que são as não coligações com partidos de esquerda, até por divergência mesmo de posicionamento, não pode ser aquela coligação de conveniência. A gente tem que avançar para uma política de ideologia, que esteja focada nos valores, né? Então, assim, nesse sentido, a gente pode realmente conversar com todos os partidos que, teoricamente, sejam de direita. De centro também? De centro-direita. A gente tem aí, né, o exemplo do PL, que é um partido de centro-direita, né? O pessoal fica nessa dúvida, mas eu acho que a tendência é que a gente aprenda. Eu sempre falo que a nossa democracia é muito recente, né? 1988 é mais novo que meus filhos. Então, assim, a gente está aprendendo ainda democracia. E nesses acertos e erros você vai crescendo e tirando aquilo que não é real. Então, tem aí um caminho, né? A gente começou a campanha, essa movimentação aí, começou muito cedo, mas
tem aí um percurso, e nesse percurso a gente vai sim conversar, com certeza. Aproveitando, professora, que você comentou, né, do Partido Novo, não sei se vai ser a pretensão até 26 permanecer no partido, né, esse inclusive já é um questionamento, mas recentemente o Partido Novo ele entrou com uma ADI no STF, que inclusive foi julgada recentemente, segunda-feira, sobre a alteração da data para que o partido pudesse participar dos debates. Atualmente, o Novo ele não preenche o quociente eleitoral para que pudesse participar dos debates. Então, tem que ter um número mínimo de representantes da Câmara no Congresso para que possa ter a participação no debate. O pedido da ADI do Partido Novo foi justamente que alterasse do dia 20 de julho de 2026, no ano da eleição, para o dia 5 de agosto. Mas o STF negou esse pedido. Então, nesse sentido, a pergunta é, a senhora pretende continuar no Novo sabendo que ele não vai poder participar dos debates políticos? Então, essa é uma pergunta que a gente tem aí, o caminho para percorrer e pensar. O que eu quero, assim, deixar sempre claro é que o Novo é um partido com o qual eu me identifico, tenho o maior apreço, mas eu tenho um projeto também. Então, isso vai depender de toda essa caminhada. Se, ao final dela, eu não conseguir, vamos dizer assim, conversar com absolutamente ninguém, eu seria a pré-candidata, quer dizer, o Novo vai ter Segue nessa sigla. Sim, eu acho que a gente vai ter uma hora que vai ter a participação dos debates paralelos, não só, né? Então, vai ter a oportunidade. Eu acho que tudo é um caminho. A gente está aí, em março, né? Março praticamente, então, eu digo que até dezembro de 2025 a gente vai observar o que vai acontecer. E aí, 2026, a gente já vai ter um outro panorama. Toma a Vamos decisão ver. se Sim, permanece ou não no exato, Novo, né? Eu pretendo permanecer até o dia de hoje, eu tenho certeza que permanecerei. Queria saber como a senhora enxerga a direita aqui no estado. Manaus, querendo ou não, é uma cidade muito forte, a direita. A gente elegeria o capitão Alberto Neto para Senado, se ele viesse em 2020, mas eu queria saber, infelizmente, ano passado vocês perderam para o atual prefeito, mas eu queria saber como é que a senhora enxerga 2026, não é só Manaus, é o estado todo. Eu queria saber como a senhora enxerga a direita em outros municípios, como a senhora enxerga a direita amazonense, propriamente dita. Olha, eu acho que isso é um fenômeno, a gente até conversava há pouco, não só local, mas mundial, nacional. Eu penso que a direita está num momento realmente propício para avançar. A gente teve aí esse retorno aí da esquerda que não deu muito certo e a gente vai ter resultados aí, tenho certeza, surpreendentes na próxima eleição. Já foi agora na eleição passada e eu disse assim que, se você observar, o capitão Alberto Neto foi o grande vencedor das eleições para prefeito, porque lutou contra 5 máquinas, né? Eu digo, a Câmara, a Assembleia, o governo, a Prefeitura e a mídia, que majoritariamente, né, vamos dizer assim, soterrava as informações sobre o crescimento da nossa chapa. Então, assim, eu não tenho dúvida de que hoje ele é o senador. A vaga 1 é dele. As outras, a segunda vaga está em disputa. Isso daí eu não tenho dúvida. E isso é o quê? É a direita com a certeza de que ela tem que se unir em torno de um projeto. Se a gente quer ver o nosso projeto, como a gente imagina, a gente tem que entender que é hora de se unir a despeito daquilo que eu acho ou não de alguns setores da direita. Tem que ter essa união. E eu acho que a gente vai caminhar para isso. Não tenho nem dúvida. Se acontecer o mesmo fenômeno que aconteceu na anterior, que só tinha uma vaga, Sim. onde o Coronel Menezes ficou por 30 mil votos de ser senador, perdeu no interior, ganhou com 500 e poucos mil votos, 530 mil votos em Manaus, e no interior trouxe 200 mil ainda, 200 mil votos, eu não lembro o número exato agora. Então, se esse fenômeno se repetir como uma nova onda da direita, o capitão Alberto Neto seria um dos senadores. Eu tenho certeza representando que ele vai a direita, representando a direita. Mesmo se, por exemplo, o atual senador Plínio Valério viesse como
para rachar um pouco esse voto da direita, uma vez que ele também representa a direita. A senhora vê isso como uma possibilidade de acontecer, e se acontecer, pode atrapalhar, digamos assim, porque aí viriam 2 candidatos de direita, se rachar, ou se a bocanhada for grande, digamos assim, no eleitorado de direita que votaria naturalmente no Alberto, ele corre o risco de ficar de fora, ou mesmo assim ele ainda conseguiria uma das 2 vagas. Olha, na minha percepção, o senador Plínio é um forte candidato para a segunda vaga, eu acho. Acho que Manaus, o Amazonas, tem condição até de fazer 2 candidatos com esse perfil. Por quê? Tem aí 2 conjunturas. Eu acho que há o desejo de mudança que a gente sente quando conversa com as pessoas. Porque, olha, a gente tem que fazer uma olhada para trás. O senador Eduardo Braga, que já está aí há um tempão, teve uma eleição apertada na última eleição dele. O Luiz Castro, eu disse que foi aquele gol, assim, daqui, tu já está comemorando, e aí fazem o gol. Nossa Senhora, acabou a festa. A vitória veio do interior. Vitória veio do interior. E o Menezes também, que perdeu por muito pouco. Então, isso mostra, agora, esse gásinho aí que vem, né, eu tenho certeza que vai ser assim, a direita forte em torno de um nome, que será o do capitão. Porque não tenha dúvida, ele é o nome da direita. O Plínio é um nome da direita? É. Ele é, talvez eu diria que ele era centro-direita, porque o PSDB é um pé lá e outro cá, né? Então, assim, não sei se ele representa esse anseio todo da direita, mas eu digo que é o nome mais forte que tem para a segunda vaga, porque aí vem o Eduardo Braga, né? A gente não sabe se o governador vem. Sim. Tem Marcos Rota. Esses, eu acho que esses vão brigar entre eles e eles vão tirar um pedaço de cada um. A senhora acha, por exemplo, que a vocação do interior, que sempre foi uma vocação mais para quem o prefeito indicar, uma vocação mais, vamos dizer assim, respondendo à magnitude da projeção do próprio Eduardo Braga, do próprio Omar Aziz, que são senadores, foram governadores e tem laços, digamos assim, com alguns municípios, com muitos dos municípios, Sim. Tanto que a vitória de ambos veio do interior, que tem uma tendência notória para a esquerda. Só 3 municípios que o Jair Bolsonaro ganhou a eleição. Um deles foi Manaus, o outro foi Apuí, o outro, acho que foi Boca do Acre, não estou lembrado nesse momento qual foi o terceiro. No restante, o Lula ganhou em alguns lugares com uma diferença assim, enorme, tipo 86 a 14, a 24, enfim, a 14, perdão. Então, a senhora acha que corre o risco dessa onda da direita mudar ou amenizar essa vocação do interior? Olha, tem 2 coisas ali, 3 fatores eu entendo, e a gente tem visto isso. Primeiro, a queda do Lula, que não está fazendo um bom governo, está, né, realmente despencando aí, as pesquisas já estão vendo isso, e isso vai contaminar, sem sombra de dúvida, o interior. Tem o crescimento e fortalecimento da direita, essa onda, outro fator, e a gente tem aí uma chegada muito forte da comunicação de rede, no interior, né? No interior, que era um fator que não existia, né, no passado, que é a Starlink, que era limitador. Não, hoje, olha, só para você ter, pode parecer incipiente, mas o Novo conseguiu abrir 16 diretórios no interior de pessoas altamente motivadas pela oposição. Eu sou oposição, eu sou de direita. 4 vereadores dentro das bases do Novo. Recursos limitadíssimos, e gente que está aí com todo o gás trabalhando. Então, tem uma oposição começando a se manifestar, que não está mais tão satisfeita. E a gente está vendo aí algumas quebras de hegemonia. Por exemplo, Quari, as pessoas querendo mudança. Sim. Né? Então, assim, eu acredito que isso vai dar aí em torno de uns 30%, 40% pró-direita. No interior. Ou mais, a gente pode até se surpreender, né?
Eu não apostaria... Eu, por exemplo, a gente está aí com as faculdades no interior, levando cursos, gerando uma movimentação que as pessoas começam, né? A educação chegando, o conhecimento, então já dá uma movimentação. Eu acredito que isso tudo vai fazer um barulho diferente no interior. A gente vai mudar um pouquinho. Aproveitando essa questão, né, do Senado, o nosso estado ele tem um histórico de mudanças no último momento de fechamento da contagem de voto. A gente teve a situação de Marcos Barros, né, anteriormente, lá, acho que nos anos de 89, eu ainda não tinha nem nascido na época, mas essa história é uma lenda que a gente vai acompanhando. Que ele dormiu senador e amanheceu não mais senador. A questão da eleição, onde o Eduardo Braga estava acompanhando essa eleição já lá no TRE, no dia estava com problema de transmissão, então todo mundo queria saber o que estava acontecendo com a contagem. E o Luiz Castro estava na frente, quando foi nos últimos momentos, as últimas urnas para se fechar, Eduardo Braga passa e ganha. A eleição do Menezes, que a gente estava comentando aqui, foi a mesma coisa. Começou a festa. Começou a festa, iniciou a contagem dos votos da capital, quando abriram as urnas do interior, Omar Aziz eleito. Então, assim, eu acho muito difícil a gente apontar hoje, em 25, em último dia de fevereiro de 25, uma certeza de eleição. Até porque a eleição a gente só sabe mesmo na hora de fechar todas as urnas. A gente comentou aqui todo um histórico do nosso estado em relação a essas vagas de Senado, o que acontece no último momento quando se fecha as últimas urnas. Apesar da gente ter essa questão hoje de uma democracia em relação à comunicação, a gente ainda precisa caminhar muito para que a gente possa, na verdade, ter um entendimento, uma educação de base na hora de uma escolha concreta, que eu acho que falta muitas vezes na eleição, é que o cidadão possa ter uma escolha concreta, uma escolha onde ele vai definir de fato quem vai representar ele no Senado. Ou nos outros polos também, como deputado federal, deputado estadual e a base como vereador. Porque a nossa necessidade hoje do interior é uma necessidade muito mais do dia a dia, é uma necessidade de saber, que era o que a gente comentava aqui nos bastidores, de saber se eu vou ter um feijão, se eu vou ter uma carne, se eu vou ter um emprego naquele município onde eu vivo. É por isso que eu digo que é muito difícil hoje a gente afirmar aqui uma decisão em relação a um possível candidato com uma eleição. Talvez ele já tenha uma expressão de voto, uma intenção de voto, ok, concordo. Mas dizer que está definida a eleição de 26, eu acho ainda muito prematuro a gente ir nesse caminho. Não, definido sabe? não, definido porque, não. assim, a gente não sabe como vai ser o movimento. O movimento de 26 não é o movimento que da eleição do Menezes, onde ele tinha um presidente da República que o apoiava. O capitão Alberto Neto, ele vem já com essa diferença do PRO 2026. Então, assim, são muitas peças que precisam ser movimentadas para o resultado da eleição de 26, né? Assim, me permitam discordar daqui da situação, porque a gente tem o histórico e a gente tem que olhar o passado para a gente poder entender como vai se dar o futuro. Eu particularmente, estou na frente de um pesquisador, né? Mas eu sou uma pessoa de escuta. E, assim, o que a gente ouve e o que a gente fala é que as pessoas hoje elas conseguem fazer o link entre o que elas passam com a conjuntura política. Então, elas já conseguem, poucas, tá? Tem umas situações, mas, por exemplo, nas cidades que concentram o maior número de eleitores, isso é perceptível. E aí a gente está pensando assim, não é o deputado, não é o vereador, nem o deputado estadual. A gente está falando do majoritário, Senado e governo. As pessoas elas se soltam um pouco mais, desgarram um pouco daquilo que a gente tem como, não, eu vou votar, porque hoje essa questão do pedido no interior depende. Eu tenho conversado, as pessoas elas estão ficando, eu não diria mais, a gente às vezes pode dizer, não, elas estão com mais informação para processar. Então, elas sabem que o quilo do feijão depende da escolha dela na política, porque ela vê quando a política muda a vida dela. Por que hoje, até hoje, o Lula tem esse contingente aí no interior? As pessoas falam para mim, sabe qual é o maior peso da escolha das pessoas no interior ainda do Lula? Talvez você não saiba. Luz para todos.
É impressionante como as pessoas lembram disso, entendeu? É algo que as beneficiou e muito. Então, isso elas não esquecem. Mas a geração que já nasceu com a luz, que a gente tem que pensar que o Lula, do Luz para Todos, está lá atrás. Já está vendo um outro tipo de Já é um Lula, o Lula 1 para o Lula 3 são pessoas totalmente diferentes. Diferentes, e a dor já é outra. E isso vai dar um contrapeso aí nessa eleição do interior. Movimento que se acontece. Né? Mas é como eu estou falando. A gente não sabe o que acontece daqui a pouco, né? Então, com certeza. Tem muita água. É por isso que eu tenho muito receio, assim, quando a gente coloca. Mas eu estou falando assim, a gente está falando hoje, né? O panorama hoje. Amanhã, se tiver um fator de... Como é que se fala em economia? Mal invisível. Pois é, a gente não sabe o que é que está por trás, né? Deu, pronto. Professor, eu queria saber por que governo do Amazonas? Eu acho que a senhora seria um nome muito forte para deputado federal, estadual, possivelmente um dos mais fortes. A senhora está saindo de vice, mas eu queria saber por que almejar um cargo majoritário agora, sendo que a senhora poderia disputar outros cargos, que a senhora poderia ter mais certeza de vitória. Eu penso que assim, eu tenho falado isso, eu não tenho assim um projeto político, eu quero ser senadora, ser deputada, não. Eu quero realizar. Eu olho para Manaus, eu olho para o Amazonas e eu vejo um estado e um município ricos, muito ricos. A gente tem dos maiores orçamentos, um PIB também no nosso estado, e aí eu vejo como é mal aproveitado. E aí a minha veia de gestão, a gente gosta de realizar, né? Eu e meu marido, a gente trabalha com realização de coisas concretas com pouco dinheiro, viu? A gente literalmente se vira nos 30. Mas a gente já fez tanto. Se você pensar, e aí você que acompanha a faculdade, desde praticamente do nascimento dela, em 2002, nós saímos de 160 alunos para 48 mil alunos esse ano. E entramos no ranking das 10 maiores instituições privadas de ensino presencial. 6º lugar. Às custas da própria instituição, às custas do próprio dinheiro do aluno que é tratado com respeito. Mais de 500 salas de aula, para quem tinha 20 no início, unidades pelo interior todo, praticamente. Hoje a gente tem metade do interior com polos, nas principais cidades, Tefé, Tabatinga, Parintins, Coari, Manacapuru e Itacoatiara, faculdades que têm em média mais de 1.500 alunos. Estamos chegando a Boa Vista, Santarém, Pará, né? Belém do Pará. A gente está em Fortaleza, estamos aí para Brasília. Quer dizer, isso é trabalho. Quanto nós poderíamos estar no cenário mundial, com as riquezas que nós temos, com o potencial que a gente tem e que não é visto pelas pessoas. Aí você pensa assim, nossa, ou você é o executivo, é o gestor para trabalhar como governador, como prefeito, ou você escolhe bons nomes para fazer isso por você. A gente não vê nenhuma coisa e nem outra. E o resultado é que a gente está aí com 20 anos de atraso nas costas. Isso é falta de emprego, isso é falta de renda para as pessoas, isso é falta de emprego para os meus alunos. Mercado de trabalho. Nós estamos aí finalizando, concluindo uma obra que eu considero assim que vai fazer uma revolução aqui na nossa cidade, no turismo, que é o Hotel Tropical, que já é o segundo hotel mais procurado da rede sem estar inaugurado. Ou seja, a rede Marriott fala assim, o hotel é um sucesso antes de inaugurar, então eles querem inaugurar. E a gente investiu tudo que a gente podia, e que não é absolutamente nada do que a gente... nem perto das cifras que a gente ouve falar. Né? 1 bilhão, 2 bilhões, meu Deus do céu, olha, eu ficaria feliz com esse 1 bilhão na mão. O número de deputados na Câmara Federal. Alguém já lhe procurou com essa ideia? E se lhe procurasse, a senhora cogitaria avaliar, pelo menos? Olha, eu sempre converso com a executiva do partido e eles sabem do meu desejo. Eu não vou dizer, dessa água eu não beberei. Mas, assim, hoje, Maria do Carmo tem essa vontade, esse desejo,
e que eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, porque você olha, se eu olhasse para o lado e visse alguém em condição e dissesse, nossa, esse cara vai fazer a mudança, mas, gente, vamos lá, quem são os candidatos que a gente tem aí hoje colocando a cara de fora? É o Davi e o Omar. O Omar está quantos anos aí na política, já foi governador. Eu acho que... Eu sempre pergunto, qual é o legado que ele já deixou aqui para o povo do Amazonas? Aí alguém me falou assim, a cidade universitária. Eu digo, eu não vou falar nesse assunto, não agora. Então, assim, Davi, ele outro dia estava se vangloriando de ter entregue 5 casas de farinha. Numa cidade que tem um orçamento de 10 bilhões, 5 casas de farinha. É um tacho, né? Com aquele forno onde o caboclo do Amazonas faz a farinha. Pega o remo. Pega aquele, né? Eu já dei 2 para os meus caseiros trabalharem, terem sua farinha, que eles plantam, fazem o seu roçadinho, e vender o que sobrar, o excedente, para se sustentar. Eu acho que a gente está equivocado. A senhora já deu metade, então, do que a prefeitura ofereceu. Com o orçamento. Olha, então, assim, essas coisas me deixam realmente desanimada. Então, se eu visse uma pessoa, eu penso que a gente tem valores maravilhosos que não querem colocar a cara na política porque veem a política como uma coisa ruim, que tem dono, que vão se expor a escândalos, que vão inventar mentiras, e é verdade, é uma máquina de moer pessoas, reputações, assassinato de reputações, né? Que nem o livro lá do Tuma. Então, assim, isso assusta, não deveria assustar as pessoas de bem. Então, assim, eu coloco a cara porque, de repente, eu sirvo de incentivo para outros jovens aí virem atrás e, com força, fazer a mudança que a gente precisa. A gente precisa mudar, a gente precisa avançar. Eu ando por aí olhando, a gente tem aí no Brasil já exemplos assim magníficos, né? O interior de São Paulo, a gente vai para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente tem tanta coisa boa. O Amazonas precisa ocupar o espaço dele no Brasil. A gente precisa parar de se olhar como, sabe, com aquela síndrome do cachorro vira-lata. Colonizado. É terrível isso, sabe? A gente precisa ter voz. Eu acho que o Novo tem uma bancada pequena, mas muito barulhenta, né? Todos eles fazem um barulho danado. Mas concorda que precisa ampliar, até mesmo para poder participar dos debates. Agora ele tem que romper essa cláusula de barreira, é um objetivo deles fazer um deputado pelo menos em 15 estados. Eu acho que o Amazonas precisa, né? A gente vai trabalhar aí para fazer um deputado, dessa vez olhando bem a composição das chapas, das nominadas. A gente vai poder fazer uma chapa com 11, com até 11 candidatos na chapa, né? Isso. A gente precisa escolher bem quem serão os nossos deputados. Tem muita gente boa aí, quem sabe a gente consegue. Mas tudo é um futuro, né? E o quociente eleitoral vai ser menor, porque aumentaram 2 vagas. Né? Aumentaram então, algo em duas torno de vagas. 190 mil, 180 mil. O que é muito, né? Voto. Olha, às vezes eu fico pensando, imagine uma pessoa foi lá e colocou o dedinho e te escolheu. É muita coisa. A gente tem que ser grato por cada voto, porque não é fácil. Não é fácil. Com certeza. Aproveitando, né, continuando, retrocedendo aqui essa questão do senador Omar, e eu acho que, assim, é bíblico, né? A gente tem que dar a César o que é de César. E foi a questão da cidade universitária, não tenho nem aqui como comentar, mas a gente tem a nossa defesa da Zona Franca. E, assim, eu, enquanto manauara, enquanto amazonense, eu tenho muito orgulho da nossa Zona Franca, e enquanto cidadão, enquanto também empresária, a gente precisa entender a importância da nossa Zona Franca e o funcionamento da Zona Franca. Eu não entro na discussão em relação a Zona Franca foi um sistema que hoje não funciona. Sim, funciona. Nós temos polos aqui instalados, nós temos postos de trabalho, nós temos postos de trabalhos indiretos em outros estados. Em 2021, eu tive a oportunidade de acompanhar o julgamento no STF, onde se tratou da questão do polo de concentrados. Então, assim,
a gente tem que dar a César o que é de César. Então, Mas assim, funciona e muito. E olha, e hoje ele é um dos grandes defensores da nossa Zona Franca. essa bandeira já está velha. Olha, Não, mas é só para concluir, ela professora. Tem que melhorar. Professora, eu vou só concluir, dei o Pode espaço, concluir. né? Porque assim, não Claro. basta a gente citar só uma situação. E aqui eu não tenho procuração para falar de ninguém, mas eu tenho que comentar sim da Zona Franca. Quando foi o projeto da reforma tributária, aonde na Câmara, e aí a gente vai deixar esse debate mais esquentado aqui, porque o capitão já era deputado federal. Quando o pré-projeto da reforma tributária foi para a Câmara Federal, ele sequer entrou na discussão da nossa reforma tributária, aonde tinha a retirada dos polos concentrados da Zona Franca de Manaus. Quando foi para o Senado, e aí a gente tem os nossos senadores lá, e a gente tem que dar a César o que é de César, essa é a realidade. O senador Plínio Valério nem sequer comentou a questão da reforma tributária. Nós temos os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, que foram os grandes defensores. Eduardo Braga, inclusive, foi o relator da reforma tributária no Senado. Então, assim, a gente tem uma discussão, eu gosto de discussão, eu acho que é importante a gente ouvir todos os lados, mas é importante a gente ter um debate onde a gente possa ter ali conhecimentos e troca de informações. A gente tem um debate raso onde só há uma pontuação, eu acredito que esse não é o melhor caminho, principalmente para quem está ali na pretensão de gerir o Estado. E quanto gestora, a senhora entende que a gente vai ter que se comunicar com as outras bandeiras. Então, assim, só finalizando, a questão de tratar apenas a bandeira da cidade universitária, eu não vou nessa linha. Eu acredito que a gente tem muito a comentar, também a criticar, até porque eu acredito que pessoas que estão no mesmo cargo há muito tempo precisam ser oxigenadas. Eu concordo com essa bandeira. Até porque a gente não está falando ali de reis e que acabam passando de pai para filho, que é o que acontece com o nosso Estado. Infelizmente, essa é a realidade. Eu acho muito importante a gente ter uma mulher. E isso também é uma bandeira que eu defendo. Nós precisamos ter uma mulher representante. Não basta a gente ter 8 deputados federais onde a gente não tem uma mulher. 10 agora na próxima eleição. Não basta a gente ter uma Câmara de Vereadores onde a gente só tem 2 vereadores. Não basta a gente ter uma Assembleia com 24 deputados, apenas 5 deputados. Então, assim, é muito importante. Eu lhe parabenizo pela situação, pelo empoderamento de estar nos representando enquanto mulher nessa questão política. Mas eu acredito que a gente tem que ampliar esse debate e colocar na mesa todas as cartas. Olha, a Zona Franca ela é essencial para cá, mas ela não pode nem deve ser a única bandeira. E eu vou dizer uma coisa, todo mundo em época de eleição capitaliza isso. A questão, veja bem, globalmente falando, todo mundo, eu não gosto e não trato, ainda não tenho nem como te falar isso hoje, porque a gente só vai sentir os efeitos lá na frente. Mas a Zona Franca, ela está protegida e está há muito tempo, mas a nossa lei aqui já está esclerosada, ela podia estar muito melhor. O que ela avançou para as pessoas que trabalham aqui? Precisa melhorar. Ao invés de 100, 200 mil empregos, ela tem que gerar o triplo. Já tinha que ter novas matrizes, já tinha que ter novas leis de incentivo fiscal. Isso daí foi dito, inclusive, pelo professor Samuel Anan, que a nossa lei está esclerosada há muito tempo. Aqui não era só questão de governo. E outra coisa, passaram algumas coisas nessa reforma tributária que a gente vive numa bolha, mas o que vai estar lá em cima vai repercutir aqui embaixo. Então, assim, a gente tinha que estar muito além disso. Eu vou te confessar que eu não posso nem tratar disso com toda a particularidade, mas quem leu sabe que a gente vai ter muito problema quando começar a entrar realmente em vigor essa reforma tributária, principalmente para o nosso comércio. Então, assim, nós temos que começar a trabalhar, pensar em novas matrizes econômicas que não são tratadas com o rigor que devem. E, inclusive, até porque a gente tem aí as limitações das questões ambientais, que a gente não vê a defesa enfática e tenaz. Já vai de novo virar a bandeira BR-319, que não vai sair enquanto não tiver gente com muita força para bater de perto lá com o pessoal porque a questão ali não é questão ambiental, a estrada já está aberta, a gente está falando Sim. de asfalto, né? Então, assim, tem outras questões que a gente tem que ir mais adiante. E vou dizer uma coisa, eu não vou entrar agora na discussão e no mérito, não é só a questão da cidade universitária, mas a gente nem vai falar disso hoje, porque a gente ainda não está em pré-campanha, mas a gente deixa para lá para frente. Mas eu
te digo com toda honestidade, se os senadores e os deputados, e aí eu coloco todos os deputados, tá? Fizessem todo o dever de casa. O Capitão é um dos mais recentes e tem aí 7 projetos de lei aprovados que beneficiaram muito a Zona Franca de Manaus. É que as pessoas não conhecem, não entendem esse trabalho. Ele já tem explicado assim muito. Mas se tivessem feito o dever de casa e se deixassem de trabalhar entropicamente, trabalhassem pelo Estado e pelos municípios, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Não estamos numa situação boa. Eu ando o interior inteiro e lá é a terra que o mundo esqueceu. Não tem nada. Para mim, um deputado que vai para botar emenda para fazer quadra de esporte é ótimo para o município, mas não é suficiente. Ele tinha que estar gerando oportunidade de emprego e renda. Tem município que tem um trabalhador, trabalha um dia na semana porque a prefeitura emprega todo mundo. E é por isso que eles ganham, porque estão todos empregados na prefeitura. Mas eu tenho, não vou dizer qual é o polo, gestor de polo meu que ganha hoje R$20 mil no interior do Amazonas. Você sabe o que significa isso? A oportunidade para as pessoas. E você está vendo que dá, que é possível. Ou seja, o município comporta desde que tenha a oportunidade de empresas ou negócios, empreendedorismo, que gerem emprego e renda. A gente precisa avançar. Nós hoje não temos o nosso PIN aqui, ele está parado no tempo e no espaço. Eles mesmos reclamam. A gente manda fazer na China, traz para Manaus, monta, aí daqui não pode vender, aqui vai para São Paulo e volta. Sabe, a gente tem que começar a pensar, eu não estou a par de tudo, mas tenho certeza que tem soluções melhores e possibilidades mais amplas do que tem hoje aqui. E a gente corre risco, porque se abrirem uma qualquer outra melhor, um pouquinho adiante ou aqui do ladinho, acaba a nossa. Então, assim, a gente tem que ter uma visão muito maior, porque eu acho que a Zona Franca ela é usada muito como bandeira para a eleição. Mas qual é a pessoa que vai querer acabar a Zona Franca? Ninguém, nenhum ser em sã consciência. Muito pelo contrário, vai querer fazer o triplo para gerar emprego. Olha, mas por isso que a gente precisa ter que alguém que defenda lá na frente. Nós sozinhos, nós da FAMetro, empregamos 4.500 pessoas. Quando o hotel abrir, vai empregar mais ou menos umas 1.000 pessoas, né? De saída vai ser umas 500. Agora imagine, nós estamos falando pessoas, empregos diretos. Imagina os indiretos. Lá do lado da Zona Leste virou uma praça de alimentação. As pessoas sobrevivem vendendo lá seu lanche. Então, a gente tem que gerar isso, entendeu? Então, você acha que qualquer pessoa que está criticando, eu tenho que manter o senador só por conta dessa bandeira, de jeito nenhum, eu tenho que fazer mais. Não, mas eu não falei isso, não vamos deixar palavras trocadas aqui no ao vivo. Pré-candidata ao governo, né, que agora é assim, eu supostamente for, eu quero botar 500 mil empregos aqui para o Amazonas, eu quero todo mundo trabalhando, ganhando dinheiro, empregos maravilhosos, porque é isso que gera riqueza. Aliás, é burrice do gestor que não entende que o PIB vem daí, né? Dessa circulação de recursos. Não é você dando, que você vai conseguir ter geração de Mas está vendo como receita, o debate melhorou quando a gente começa a conversar de outras bandeiras? Essa é a minha importância. Não basta a gente colocar só um ponto, né? A gente tem que ter uma visão mais macro. Juan, tá com você. Eu queria pedir um vídeo do meu produtor, porque ontem, né, a gente teve, falando já do nome Omar, a gente também teve Omar e Davi, né? Sobre essa suposta aliança. Meu produtor, você pode passar aí o vídeo pra gente ver? Aqueles que estão plantando discórdia vão quebrar a cara, porque eu, Eduardo e o Omar vamos estar juntos ano que vem. Já firmamos esse compromisso, eles sabem disso. Então, não adianta querer antecipar cenários, querer antecipar decisões, porque eu já sentei na casa do Omar, já conversei, já está resolvido. E com o Eduardo do Braga também já está resolvido. Então, não tem essas intrigas que estão querendo criar, eles não vão prosperar, porque aqui o que nos envolve é o trabalho e é o compromisso de melhorar a vida das pessoas na cidade de Manaus. O Omar é um dos senadores que tem ajudado a cidade de Manaus e eu tenho gratidão por quem ajuda a cidade de Manaus. Aí eu queria fazer a pergunta, né?
Os internautas até perguntaram para saber da senhora o que a senhora acha da gestão do Davi, mas eu queria já englobar tudo isso, mas eu queria saber, com esse movimento, como é que a senhora enxerga? Porque o Davi, ano passado, falava que era um cara de direita. Eu não quero pintar o Eduardo e o Omar, mas eles estão alinhados, são figuras importantes para o governo Lula. Como é que a senhora vê essa gestão do Davi e como é que a senhora enxerga esses movimentos no tabuleiro para ano que vem, 2026? Olha, na verdade eu não acho que nem eles são de direita nem de esquerda, eu acho que eles são partido deles. Ponto. Eles só pensam neles. Isso é a realidade. Aí essa questão de você não você, eu já disse que nenhum dá a costa para o outro, viu? Eles saem todos de ré, porque não dá para confiar, né? Isso aí é uma coisa que eu não entendo o pessoal falar, né? A política é assim, eu digo, não é não. Isso é uma questão mesmo de relacionamento, querendo ou não. Porque, querendo ou não, eu lembro que teve uma eleição que o Davi já foi do partido do próprio Omar e ele foi meio que vetado para o Omar poder concorrer. Então, a senhora acha que esse movimento pode se repetir agora do lado do Davi? Eu acho que o Davi vai ser candidato, eu não tenho nem dúvida. Ele não vai ficar 2 anos sem mandato de jeito nenhum. Porque, olha, o senador Arthur Virgílio, que era uma figura proeminente, 2 anos liquidaram a carreira dele. O professor Elcio até fala que a projeção dele é que o Davi venha porque é o movimento dos astros. Ele tem um vice-governador e ele também tem um vice chapa pura. Ele já preparou. Pegar a onda, ele sempre fala isso, professor. Cavalo selado, né? A oportunidade, a flecha lançada, tem milhares aí. Ele não vai abrir mão de jeito nenhum. Eu acredito que seja o melhor momento da carreira política do Davi Almeida. Sim. Em 2026, porque ele vai ter, teoricamente, a máquina do governo Sim. e a máquina da prefeitura. A máquina do governo vai lançar o braço no interior e a da prefeitura na capital. E a máquina controlada por 2 segundos tradicionalíssimos dele. Não é alguém que... não é um deputado que era da base dele, não é um vereador que compôs... São irmãos por afinidade. Imagina, um vai ficar sendo o prefeito e porque ele tem que renunciar. Né? Ele para concorrer, a cartada é alta. Ele tem que renunciar à prefeitura. Se ele perder, ele fica já 2 anos sem mandato. Sim. Se ele perder. E provavelmente vai complicar um pouco a carreira, que pode ser que daqui a 2 anos, se ele perder e o prefeito for o Renato Júnior, pode ser que ele venha para a reeleição rompendo com o próprio Davi Almeida. Mas a essa altura, também acho muito difícil carimbar isso como permanente. Sinceramente. Não, nada, né? Nada é permanente. Aqui a gente está só... a gente só tem o momento presente. O futuro é locubração, né? Deixa eu só pedir do meu diretor, que a gente também está falando de Senado, né? Esses dias a gente teve a entrevista do Bolsonaro, né, pro Léo Dias. Meu diretor, pode passar o vídeo aí sobre a fala do Bolsonaro aqui sobre o Estado? Por exemplo, deve ser o capitão Alberto, que foi candidato a prefeito, foi o segundo turno. Talvez seja ele. Assim você está se acertando pelo Brasil. Eu queria saber, a gente estava falando de partidos, né? Eu queria saber se a senhora... Querendo ou não, eu vejo que a senhora e o Alberto têm uma boa relação até hoje. Eu queria saber se já chegou algum convite da senhora para o PL. Como é que a senhora enxerga até o próprio nome do Alberto Neto, a senhora podendo concorrer como governadora, ele como Senado? Como essa dupla a senhora acha que pode funcionar? Então, isso daí foi uma coisa que a gente conversou bastante durante a eleição. Se ele viesse para o governo, eu não viria, eu viria para o Senado, e vice-versa. Então, assim, a gente realmente conversou sobre isso. Essa questão partidária, a gente vai realmente depender de vários fatores. Eu preciso me tornar viável. Eu penso que hoje não tem outro nome para a direita aqui. E aquilo que eu penso que é o que o Bolsonaro quer. Ele quer fazer uma base sólida e de confiança, da confiança dele. Ele não pode mais se arriscar a ter Joyces e outro tipo. Aquele tipo, ele ficou uma pessoa meio, vamos dizer assim, que é traído pelas bases, se sente, né? São pessoas que se elegeram
Inclusive Davi, na época era Bolsonaro, né? Então, assim, é aquela pessoa de conveniência, oportunista. Deu, vou. Se tem uma coisa que a gente não pode falar, realmente é que o capitão, ele é, de fato, até, né, muito enfático, que ele é Bolsonaro. Então, ele é uma pessoa da confiança, é da base do presidente, é alguém com quem ele pode contar. Então, ele precisa disso, ele precisa, porque eu acho que ele teve problemas com isso e vai querer fortalecer essa base dele aí pelo Senado, o Brasil afora. E se tiver governadores, melhor ainda, né? Porque, sem sombra de dúvida, o governador é quem vai dando o tom do resto da eleição. Se a senhora fosse para o PL, a senhora estaria garantida nos debates, o partido com a maior bancada, e o maior fundo partidário também. Eu não sei se o Novo ainda mantém aquela postura de não receber ou de abdicar do fundo partidário. Não, agora ele vai usar tudo. Vai usar, né? Vai. Tá. Mas o fundo partidário do Novo nem se compara ao fundo partidário do PL. Tá? Não dá nem para comparar. Eu não tenho as cifras aqui, mas é só ver o tamanho da proporção na Câmara Federal. Sim. Nesse caso, seria provável que o PL, meio que exigia uma palavra indelicada, mas meio que forçasse para que a senhora viesse e não ele compor com o Novo, para a senhora sair como governadora e o Alberto como senador. Nesse caso aí, a senhora cogitaria realmente a possibilidade de passar para um partido com maior amplitude? A senhora tem afinidade com o PL? Tenho eu trabalhei muito bem com o pessoal do PL, entendeu? Inclusive o presidente do PL, o Alfredo, aqui, né? Eu me dou bem com todo mundo. Eu sou uma pessoa que eu sou de relacionamento bom com todo mundo e sou, vamos dizer assim, fiel e leal. Então, assim, se eu tiver que fazer qualquer movimento, pode ter certeza que eu vou conversar com o pessoal do Novo, vou conversar com o pessoal do PL, um acerto que tem que ser realmente muito sério, sem ter problema. Eu não vou arriscar de eu subir, fazer um movimento e depois, literalmente... Mas eu acredito que hoje a gente já evoluiu isso, o PL está bem sólido e focado. E eu tive, assim, eu diria, uma recepção assim, maravilhosa por parte de toda a executiva do PL, o Valdemar da Costa Neto, o presidente Bolsonaro, a esposa dele, e aqui o presidente daqui, né, que é o Alfredo. Alfredo Nascimento, a gente, inclusive eu conheço eles há muito tempo, porque nossos filhos são colegas de colégio, então não conhecia politicamente, mas assim, é uma pessoa que a gente respeita, né? Tem uma história, tem uma trajetória. Me dei muito bem com o pessoal de lá, fiz bons amigos, aí todos os vereadores, os deputados, então estou tranquila quanto a isso. O PL podia lhe garantir, como governadora, uma bancada estadual que lhe permitisse governar, nesse caso? Porque a senhora, todo governador precisa ter... Sim. Uma bancada, senão não governa. Olha, eu acho que a direita aqui vai conversar muito bem, sem sombra de dúvida. O PL e o Novo são hoje os partidos de direita, vamos dizer assim... Reconhecidamente de direita, né? Aí vem União Brasil, vem PP, tudo. A gente está numa caminhada, eu estou aprendendo a política nesse sentido, mas uma coisa eu falo sempre, que se tem uma coisa que eu vou levar da minha vida para a política, é essa questão da lealdade e da confiança, que isso, quando eu olho o pessoal pulando de um lado para o outro, ao sabor das suas conveniências, aí não, né? Aí tem um limite. Professora, aproveitando, né, que a gente está comentando de partido político, um caminhar para uma união entre esses partidos de direita, União Brasil, PL, o PP, onde até tinham pessoas que eram ligadas ao ex-presidente e acabaram por outras situações mudando de partido político. Talvez fosse um cenário mais favorável para 26, para uma possível eleição vitoriosa, tanto do seu projeto junto com o capitão? Talvez essa reunião de todos os partidos de direita? Eu acho que hoje o cenário se apresenta assim bem favorável. Sabe por quê? Quando você olha para o que a gente não quer mais, e
porque a gente viu que não funcionou, né? A gente vê quem está encarnando, quem são os personagens. Eduardo Braga, Omar, próprio Davi. Olha, eu digo sempre o Davi, e a gente, talvez você possa falar disso até com mais, as pessoas, elas queriam mudança. E aí você viu que o capitão teve essa votação aí expressiva. O que ficou ainda para lá foram vários fatores aí conjunturais, que a gente sabe que houveram, né? Que aconteceram, que foi o alto índice de abstenção, que foi absurdo, 300 e poucos mil, salvo engano. E assim, as pessoas, elas querem, para a mudança, um pouco mais de certeza, porque senão ela fica assim, eu fico com medo de mudar, entendeu? Então eu quero, assim, de deixar muito claro que eu venho para ser essa mudança. Se você olhar para o outro lado, é mais do mesmo. Aqui não, aqui eu tenho mudança e eu já trago uma história de muita transformação. Eu digo que no dia que eu sou pré-candidato, meu lema vai ser aí, espanar a poeira do que está para todos nós, né? E avançar aí 40 anos em 4. Até porque, assim, que em 22 nós tivemos muitos candidatos da direita, né? E aí, pelo menos todos se intitulavam candidatos da direita. E acabou tendo essa segregação. Quais eram os candidatos nós da tínhamos direita? ali Roberto Cidade, que estava com o apoio do Wilson Lima e presidente da Assembleia, que se intitulava de direita. Até na convenção deles, eles fizeram as falas, que estava aliado com o PP, que tem Menezes, que se dizia também muito próximo do ex-presidente, mas durante o caminhar da eleição não foi isso que foi visto, né? Aí nós tínhamos ali do outro lado Davi também se intitulando da direita, a gente tinha um capitão, mas, na verdade eu acho que o único candidato que se dizia da esquerda era o Marcelo Ramos, né? E o do PSTU também. Do PSTU. O Ramon, ele não dizia que não era nem direita, nem esquerda, mas quando a pessoa ela não coloca um posicionamento, a gente sabe que ele deve estar ali com um certo lado daquela situação. Então, assim, 24, na verdade, acredito que pode ser uma história que a direita daqui do nosso estado tem que começar a avaliar para 26, se pretende ser positivo, vitorioso, pensar no que aconteceu em 24 para não se repetir. Quando você pulveriza muito, você acaba segregando e não consegue atingir o objetivo. Aí é perguntar, será que as pessoas te enxergam mesmo? Olha, porque assim, essa questão de ser de direita ou não é uma questão bem... às vezes o negócio é só, eu estou sendo mais... o tal de direita melancia, né, que fala? Verde por fora, vermelhinho por dentro. Mas não digo nem isso, é porque às vezes você olha para a pessoa e você não vê nela, vamos dizer assim, encarnou aquilo que eu estava esperando. E aquilo que eu estava esperando não aconteceu. Gente, isso não bate, o que eu falo sempre. Se eu disser assim, olha, a minha faculdade é a melhor, mas a percepção do meu aluno não é essa, o discurso é vazio, é propaganda, igual aquela propaganda do shampoo, que o cabelo fica maravilhoso, aí tu vai lavar, o cabelo não fica nada daquilo, aí você sabe que está sendo enganada. Não é nada disso, né? Agora, se você tem essa percepção, e aí eu digo assim, que isso hoje, as redes, a comunicação muito veloz, deixa com muito mais clareza, faz com que as pessoas façam a escolha. Aonde não tem escolha é porque a pessoa está ali, de alguma forma, ainda ligada, ainda tem algum receio, ou tem a sua preferência. Não adianta você dizer, não basta, você tem que ser, né? Que aí o que acontece? Acabou vários se intitulando de direita, foi encaminhado para o segundo turno, né, a senhora com o capitão, mas acabou que não conseguiu finalizar com a vitória. Então, assim, a pergunta é, talvez um encaminhamento de uma união entre esses partidos que se intitulam, pelo menos de direita, não fosse mais positivo para que o objetivo final seja a vitória? Porque, assim, é importante a gente ter o processo de eleição, mas para que tenha essa mudança que a senhora tanto comenta em relação à situação,
precisa estar no cargo, né? Claro. Precisa chegar lá. Que foi que a gente viu do outro lado, querendo ou não, o Marcelo Ramos, ele conseguiu unir a esquerda toda. Todos... E aí o que acontece? Talvez uma conversa, uma reunião, um entendimento, um café daqui para 26, né, com esses partidos de direita, para que se o objetivo é atingir e chegar na cadeira, você tem que entender que você não caminha sozinho, você tem que caminhar em conjunto, né? Sim, tem que mudar, né? As pessoas têm que começar a avaliar o que está acontecendo e por que está acontecendo. Porque senão não vai acontecer. Olha, o Menezes, ele criou aquela... As pessoas até antipatizaram um pouco. E leva mesmo para dentro da sua casa. E a gente ouve isso andando, conversando com as pessoas. O sentimento das pessoas, né, era disso. E olha, a gente tem que falar. Teve um problema aí muito sério que precisa também ser cutucado. A gente ouviu tanta coisa de compra de voto, que ainda é uma realidade lamentável. E o voto de cabresto hoje aqui é outro, né? Territórios dominados. A gente tem uma situação aqui muito peculiar e a gente precisa mudar um pouco. Nós não somos uma cidade tão pequena que a gente tem que estar refém de práticas que eu diria que são espúrias e que deveriam ser restritas, lamentavelmente, àqueles interiores onde as pessoas sobrevivem da miséria alheia, né? Sim, acho que até nesse ponto a gente faz uma reflexão enquanto sociedade, né? E cobrar de quem de fato pode fazer alguma coisa, que é o Ministério Público, o nosso Tribunal Regional Eleitoral, o TSE, porque se há esses indícios de compra de votos, se houve toda essa situação, né? Precisa ser investigado a fundo, até porque o que mais se respalda em todo um processo eleitoral é a democracia, para que a sociedade ela possa ter, de fato, a escolha dela concreta, sem nenhuma interferência. A gente sabe que isso é muito bonito na legislação, mas que a gente precisa, enquanto sociedade, e quem está ocupando esses poderes precisa também tomar a sua decisão e fazer o seu papel, que é investigar, e caso ocorra realmente os indícios, que se tenha um julgamento em relação a essas práticas. É verdade, precisa. E se tem uma coisa que eu fiz durante essa eleição o tempo todo foi ficar denunciando. E a gente tem que fazer o papel da gente, né? Porque você ouvir falar, ver na prática o que acontece. E olha, vou dizer uma coisa, é muito interessante, você pensa que não acontece, mas as pessoas elas se sentem na obrigação. Não, o seu voto não vale 100, 150 reais, mas a pessoa que precisa, aquela pessoa tão carente, ela não consegue entender que ela paga imposto, ela acha que como ela não tira do bolso dela, ela não paga. E aí, quando alguém chega com 150, 200, 500, 300, aquilo para ela é receita, e ela é grata e ela vai votar. Virou um compromisso. Virou um compromisso. A pessoa, ela é honesta porque ela está vendendo o voto dela, né? A gente diz, pegue, é seu, ele não está dando do bolso. Mas a pessoa, ela não acha isso. Ela firma o compromisso dela, muitos acham que o voto conseguem ver, porque eles pegam o teu título, CPF. Pegam CPF. Eu disse, não, nem era gente tão ignorante assim. Pessoas que tinham assim, um certo, né, já trabalho. Nossa, mas eu pensei que podia. Eu digo, não pode. Não consegue. Sabe assim, que olha, na tua sessão só teve voto por fulano, aí por dedução, mas se tiver um, você pode bater o pé e dizer, é o meu. Entendeu? Mas eles não acreditam. Eles são fiéis à venda do voto deles. Eles podem ser fiscalizados. Então, uma forma de coação também. Então, nesse ponto, realmente, a Polícia Federal, o Ministério Público, tem que pôr para cima, porque tem, né? É porque muita coisa fica assim, ameniza, depois passou a eleição, já teve, né, o resultado. Aí os processos eles demoram tanto tempo que já está noutra eleição que não consegue nem punir quem foi que cometeu a prática, né? Isso é uma parte lamentável da eleição. Mas a gente tem que sonhar com a mudança. Com certeza. Toda mudança começa com o primeiro passo. Eu estou esperando que o meu seja o primeiro de muitos. De muitos.
Vou falar aqui dos internautas, né? Agradecer a Tereza, o Matheus Fernandes, o Alexandre Soares, o Wellington, a Sheila, o próprio Mike, a Carolina. Mas eu tenho uma pergunta sobre 2024 aqui. Maria do Carmo, qual foi o principal aprendizado que você teve na última eleição? O principal aprendizado é que, assim, em primeiro lugar, a gente aprende que vai levar pancada mesmo. Porque eu dizia assim, nossa, eu não tenho nenhum segredo escondido debaixo do tapete. Então, assim, a gente tem que lidar com pessoas que elas vêm realmente dispostas a te moer. Não é não vem para brigar contigo, discutir trabalho, projetos, não. Elas vêm para te desqualificar como pessoa, né? E aí você não pode nem ser honesto, porque você vira o honesto que pega paulada porque está falando a verdade. Então, no país da mentira, bom é você mentir. Então, as pessoas acabam, vamos dizer assim, negligenciando, deixando de cobrar aquilo que é devido por uma pessoa que está, vamos dizer assim, indiciada por 123 milhões na Polícia Federal, notícias de escândalos, de desvio de verba, do dinheiro que não aparece em obra. E aí você fala assim, eu parcelei meu IPTU. Aí as pessoas me atacam porque eu parcelei IPTU. Opa, mas não cobra aquilo que saiu do seu bolso e não voltou para o seu bolso. Porque o meu eu estou pagando. E quem está pagando os 123 milhões que foram da licitação, e aliás tem licitação aí dando, né, eu vi aí recentemente agora 30 milhões para cá, 30 milhões para lá, eu estou devendo estou pedindo empréstimo de 2 bilhões para cobrir o pagamento de outro empréstimo que eu não fiz. Quem está pagando essa conta somos nós. 40% desse valor que sai do nosso bolso como imposto, e não é só o IPTU que eu pago, ou que você deixa de pagar, que não vai para a conta, que vai para a conta da prefeitura e não volta para você. Eu moro aqui, atrás da minha rua tem uma cratera. Cadê? Né? Então, assim, a minha empresa, ela paga todos os seus impostos. Ela tem que ter certidão negativa para trabalhar, mas por conta de marketing de uma pessoa que eu nem vi, né? Porque me disseram que ele fez um monte de macaquice, que é aquele vice-prefeito. Ele simplesmente, usando de uma informação dele privilegiada, vem dizer que eu devia. Eu disse, não, eu devo, mas não é esse valor, está parcelado. Todo mundo pode parcelar, né, IPTU. A senhora não estava inadimplente. Não é isso que ele deu a entender, que a senhora estaria inadimplente. O marqueteiro, ele distorce as palavras, ele joga aquilo como se fosse... Ele não mente, ele omite, né? Não, ele nem omite, ele mente mesmo, descaradamente. Mas ele não diz do dele, né? Então, assim, a gente precisa parar de passar pano para corrupto, para pessoas que estão realmente com problema, que teu dinheiro não está sendo aplicado, que você vai no médico, não tem atendimento, que a tua rua está esburacada, que você não tem saneamento. Isso aí ele tem que fazer para você. E onde você está cobrando ele? A gente não cobra. Por quê? Porque a gente não está pagando direto? Está pagando. Eu digo que se minha empresa amanhã, Deus o livre, não desse certo, quem iria pagar a conta era eu. Mas se ele deixar de pagar o empréstimo que ele está tomando, quem vai pagar somos nós. É o nosso município, é o remédio que não chega, é o transporte que não melhora. Agora mesmo quer aumentar o ônibus. Meu Deus, nós já pagamos uma das maiores tarifas, um dos maiores subsídios de ônibus. Só temos ônibus cacareco, tem 10, 12 bons, o resto não presta. As pessoas são assaltadas dentro de ônibus. Entrega 60 pistolas aí faz a festa. Gente, nós estamos falando de uma cidade que tem 10 bilhões de orçamento. Então, assim, eu estou no pé realmente, porque vou agora cobrar. Mas isso independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que abrir a boca e falar. Porque as pessoas precisam entender que governador e prefeito é para servir o povo e não o contrário.
Eu até quero comentar, porque assim, como eu disse, a senhora foi a candidata como vice, mas uma candidata feminina que teve a sua expressão. Até recordo aqui da minha colega Nancy, mas como a senhora foi para o segundo turno, a senhora teve essa maior expressividade durante a eleição no segundo turno. Houve assédio político durante o segundo turno? Não estou nem contando do primeiro, só do segundo turno. A senhora, enquanto candidata, a senhora sofreu algumas situações que a gente verifica assim, não, está acontecendo isso comigo porque eu sou mulher, nesse sentido? Chacotas, charges? Olha, se teve, eu nem prestei atenção, porque se tem uma coisa que eu nunca tive, foi problema. Eu trabalho desde os 15, passei minha faculdade, a primeira e a segunda faculdade, mestrado, doutorado, trabalhando. Hoje até a situação inverteu. Hoje as salas de aula têm mais mulheres do que homens. Eu vim de uma época que era minoria. Eu nunca tive problema. Eu não presto atenção nisso. Aliás, eu ignoro. E se tentar brincar comigo, vai ter que ser bom demais no argumento, porque assim, eu sempre me fiz respeitar, porque eu procuro fazer meu trabalho com competência, com diligência. Eu sempre fui uma pessoa que procurou trabalhar da melhor forma possível. Sou perfeita? Não. Não sou. Ninguém é, né? Mas eu te digo que eu procuro trabalhar com muita dedicação em tudo que eu faço. Eu, por exemplo, na faculdade a gente já fez dezenas de cursos de gestão. Eu estou o tempo todo aí olhando o que eu posso fazer para melhorar, o que a gente pode fazer, porque esse é o nosso papel. Se a gente para no tempo e no espaço, né, a gente não faz nada. Então, assim, eles tentam, né, mas eu digo sempre que eu ignoro essas coisas, até porque a gente, para ser bom, tem que ser melhor do que o outro. Então, estou nessa luta aí para... A última pergunta. Só para concluir, na verdade, por que eu perguntei isso? Como foi uma candidata feminina que realmente teve essa expressão durante o segundo turno, era a única candidata na época, o TSE emitiu a resolução daquela eleição. E um dos pontos justamente foi a questão de combate à violência política, o assédio político que as candidatas sofrem, em vários âmbitos, desde o âmbito mais interno, que é o partidário, e quando se está na eleição. E é importante a gente saber de alguém que foi candidato, se sofreu ou não, e se houve, mas aí a senhora comentou que realmente não viu nada nesse sentido. Eu não ligo, né? Não. Tentar, eles tentam o tempo todo. Só que comigo não cola essas coisas, entendeu? Eu não dou ouvido. Eu vou te dizer uma coisa, eu sou uma pessoa muito... A ira é o meu maior problema, meu maior pecado. Então a senhora tenta se controlar. Muito, as pessoas não têm noção. Eu digo sempre que se eu tivesse visto toda aquela palhaçada, essa é a palavra, daquele cidadão na televisão, talvez eu tivesse feito alguma coisa que não devia. Então, Deus me poupou de olhar para... Eu estava mais preocupada em falar o porquê que a gente parcela um imposto ou não. Isso aí a gente faz o tempo todo, né? Não tem jeito. Sim. E tem mais uma coisa que eu acho interessante de dizer. A gente precisa beneficiar o povo. Eu vou fazer assim uma coisa que talvez poucas pessoas saibam. O Amazonino Mendes, quando foi prefeito, ele criou o Bolsa Universidade. Foi uma criação dele. Ele era uma pessoa que tinha muita visão. Acho que foi o último governador que teve assim, muitas obras. Tudo. Depois o Eduardo Braga veio, mas não foi um terço do que o Amazonino fez, né? Que criou a UEA, enfim. Ele era um visionário. E ele criou o Bolsa Universidade e você fazia a compensação integral do Bolsa com teus impostos municipais, que é o que acontece hoje com o ProUni. É integral, você paga tudo, você põe, né? Tanto que nós colocamos 30 bolsas do curso de medicina, que é um curso de alto valor, para pessoas entrarem pelo ProUni. Eu acho que a FAMETRA é uma das poucas que faz isso aqui em Manaus. E daí o que aconteceu? Lá era compensação integral, né? 100%. Então, ao invés de pagar o ISS, eu pago em forma de bolsa para os alunos, porque você está beneficiando a comunidade. Não é uma forma da prefeitura estar fomentando a educação? É como se fosse uma parceria público-privada, que são usadas aí hoje para
beneficiar muito as pessoas. E aí o que aconteceu? No mandato do Arthur, ele já diminuiu a compensação, né? E hoje a faculdade, ela traz para dentro, só compensa 50%, mas o aluno tem 100%, entendeu? Então, assim, é uma contrapartida que a gente dá silenciosamente, Ela abre mão de 50%. beneficiando a sociedade, entendeu? Porque para nós é vantagem. Às vezes a gente faz a conta, então a gente não vai dizer, porque empresário tem como objetivo ter lucro, mas você pode ter o lucro justo e não o lucro exagerado, que é o que a gente tem feito e graças a Deus tem dado certo. E aí nós vamos começar agora a fazer outras propostas, quem sabe. Paramos, inclusive, porque na época a gente podia compensar os IPTUs, que o nosso IPTU é de altíssimo valor, tá? A gente não está falando do IPTUzinho, não, né? Mas eles não querem abrir mão do quê? Do dinheiro. Mas o dinheiro não volta em forma de serviço para a gente. Então, não seria melhor que voltasse para a comunidade? Então, a gente vai, quem sabe, fazer a proposta que, de novo, a gente possa compensar nossos IPTUs com bolsas para os nossos munícipes, né? Sim. Tem tanta gente que quer estudar. Olha, o que me pedem de bolsa, mas eu preciso ganhar para poder bancar meus professores, a minha estrutura, então eu não posso dar bolsa. Mas o município pode abrir mão, sim, de uma fatia do seu, porque o Estado não está para ganhar dinheiro. Então, ele precisa só ter os seus recursos ali, projetos sociais. Ele pode fazer isso, né? Beneficiaria a comunidade, contrapartida. Ele também não está deixando de ganhar. Ele só não vai receber o dinheiro. Eu queria agradecer o Wellington Santana, Maria Auxiliadora, o Matheus Fernandes, a Tereza, o Marcos Rodrigues, a Astrid, todo mundo aí de casa que acompanhou a gente pelo YouTube, pelo Facebook. A gente também gostaria de agradecer a doutora Denise, o próprio Afrânio. E também gostaria de agradecer a presença aqui de você, Maria do Carmo. Antes de finalizar o programa, eu gostaria que você falasse para aquela câmera lá, o pessoal de casa, deixasse sua mensagem para o pessoal ali de casa. 2026 está bem aí, então o espaço está aberto. Olha só, eu quero agradecer a oportunidade que o Portal Tucumã nos dá hoje de nos apresentarmos, né? A gente precisa ser apresentada aí ao povo do Amazonas, ao povo de Manaus, e a gente dizer que, além de hoje a gente já ter aí uma mudança muito grande feita por nós, com muito orgulho, porque eu tenho muito orgulho, e eu digo sempre, nós não somos eternos, nós vamos passar e nossas obras vão ficar. A gente quer fazer muito mais, e quem sabe aí o povo do Amazonas me conhecendo me dá essa oportunidade de mostrar aquilo que a gente pode fazer por esse estado tão rico, tão bonito, tão valoroso, de gente boa, de gente trabalhadora, de mulheres que têm muita garra, né, doutora? Com então, certeza. assim, muito obrigada pela essa oportunidade. E a gente está aí à disposição para o que der e vier. E eu acho que é com essa mensagem que a gente vai deixando mais um Resenha Política por aqui. Fica ligado, vai ter muita programação aqui ainda no Portal Tucumã. Semana que vem tem mais. E bom carnaval para cada um de vocês. Até mais.